pronta para entregar o controle operacional real do sistema. Elias Monroe estava parado na minha porta, café na mão, com aquele sorriso confiante demais estampado no rosto de 26 anos. 3 semanas antes, ele era um desenvolvedor júnior que não conseguia depurar uma simples chamada de API sem pesquisar cada etapa no Google. Agora, ocupava o cargo de arquiteto-chefe da Ether Neural, porque seu pai, Marcus Monroe, era o CEO, e eu deveria responder a ele. Olhei para Elias, depois para o escritório onde trabalhei durante 12 anos, e para a arquitetura central e os sistemas proprietários que sustentavam uma empresa de inteligência artificial avaliada em 5 bilhões de dólares. Então, sorri. Não, Elias. Não estou aqui para entregar nada. O sorriso dele perdeu força por um instante. Estou aqui para ativar o protocolo de proteção do meu sistema. O rosto dele empalideceu. O quê? Que tipo de protocolo é esse? Peguei o teclado e acessei um módulo restrito, configurado desde a fundação da arquitetura. Aquele que seu pai deveria ter perguntado antes de decidir que eu era alguém facilmente substituível. A interface mudou, exibindo um alerta de verificação. Verificação de propriedade intelectual iniciada. Autorização. Chen Sara, arquiteta original. Mapeamento de módulos proprietários em andamento. Elias deixou o café cair e, em algum lugar acima de nós, o telefone de Marcus Monroe começou a tocar sem parar. Antes de explicar como comecei a desmontar um império de 5 bilhões de dólares, se você gosta de histórias sobre fundadores que se recusaram a ser apagados e empresas que aprenderam o custo de ignorar quem construiu a base de tudo, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora. Você precisa ver o que aconteceu depois. Meu nome é Sarah Chen. Eu tinha 43 anos quando Marcus Monroe decidiu que seu filho merecia o trabalho da minha vida. 12 anos antes, eu era pesquisadora de aprendizado de máquina. Com 31 anos, doutorado pelo MIT, uma sequência de pedidos de financiamento recusados e uma ideia que praticamente toda a comunidade acadêmica considerava inviável. A proposta era uma arquitetura neural adaptativa, sistemas de inteligência artificial capazes de reorganizar seus próprios caminhos de aprendizado em tempo real, imitando a plasticidade do cérebro humano. A IA tradicional era estática. Você treinava um modelo, colocava em produção e ele permanecia praticamente inalterado. A minha abordagem permitia a evolução contínua, adaptação constante a novos dados, sem precisar reiniciar o treinamento. Todos os professores para quem apresentei a ideia disseram a mesma coisa, interessante do ponto de vista teórico, mas impraticável. O custo computacional seria absurdo, talvez em 20 anos. Eu não tinha 20 anos. Eu tinha uma garagem, um servidor montado com peças reaproveitadas e teimosia suficiente para provar que estavam errados. Durante 3 anos programei sozinho. Dormia 4 horas por noite. Vivia basicamente de macarrão instantâneo e obsessão. No segundo ano, desenvolvi o algoritmo principal, o que chamei de Framework Ether, uma estrutura matemática que permitia reconfiguração neural dinâmica com sobrecarga mínima. Funcionou. Não só no papel, mas na prática. Testei o protótipo sozinho, às 3 da manhã de uma terça-feira, observando o sistema aprender e se adaptar de maneiras que não deveriam acontecer. Eu chorei. Depois disso, continuei programando. No terceiro ano, já tinha uma plataforma funcional, ainda rudimentar, mas poderosa. A base de tudo o que viria depois. Foi quando Marcus Monroe apareceu. Marcus era investidor de capital de risco e havia construído fortuna com software corporativo. Ele soube do meu trabalho por meio de um ex-colega do MIT que finalmente reconheceu o que eu tinha criado. Nosso primeiro encontro foi em uma cafeteria em Palo Alto. Marcus tinha 52 anos na época, cabelo grisalho, carisma natural. Era o tipo de pessoa que fazia você se sentir o centro da conversa quando prestava atenção. Dr. Chen, o que você criou é extraordinário. Obrigado. Mas, no formato atual, não é viável comercialmente. Aquilo me incomodou.
O produto é bom o bastante para se provar sozinho. Ele balançou a cabeça. Tecnologia sozinha não convence ninguém. Pessoas convencem. E você precisa de alguém que consiga traduzir isso para investidores e clientes. O que você está propondo? Ele se inclinou levemente. Uma parceria. Eu cuido da estrutura de negócios, do capital e da estratégia. Você cuida da tecnologia. Juntos, conseguimos construir algo que nenhum de nós faria sozinho. Dividimos tudo em partes iguais. Eu não finjo que entendo seu código. Você não finge que gosta de reuniões. Parecia justo. Talvez justo demais. Qual é o custo disso? Marcos sorriu. Vai consumir nossas vidas pelos próximos 10 anos. Construir algo do zero sempre consome tudo da gente. A questão é se você está disposto a pagar esse preço. Pensei na garagem, nos anos sozinho, no esforço que já tinha feito. Eu já tinha pago esse preço. Mas 10 anos não fariam diferença. Apertamos as mãos. Assim nasceu a Ether Neural. Os primeiros 5 anos foram exatamente como ele disse. Intensos. Captamos 23 milhões de dólares em uma rodada Série A. Contratamos os primeiros engenheiros e transformamos o Framework Ether em uma plataforma comercial. Eu trabalhava 18 horas por dia. Escrevia código, revisava, corrigia e documentava tudo com um nível de detalhe quase obsessivo. Marcos cuidava do restante. Investidores, clientes, reuniões intermináveis que me deixariam exausta. A divisão funcionou. No 5º ano, a Ether Neural tinha 200 funcionários, 89 milhões de dólares de receita anual e contratos com grandes empresas que usavam nossa tecnologia para a detecção de fraudes e otimização de operações. No 8º ano, expandimos globalmente. Escritórios em Londres, Singapura e São Paulo. Receita acima de 400 milhões de dólares. Avaliação próxima de 2 bilhões. No 10º ano, abrimos capital. As ações estrearam a 47 dólares. A empresa passou de 3 bilhões em valor de mercado no primeiro dia. No 12º ano, a Ether Neural já estava avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. E eu ainda escrevia código. Não porque precisava, mas porque a arquitetura central ainda era minha. O Framework Ether continuava sustentando tudo. Os sistemas de criptografia que protegiam os dados dos clientes. Os algoritmos proprietários que concorrentes tentavam reproduzir sem sucesso. Os sistemas mais críticos ainda tinham origem direta no que eu havia criado. Eu não era substituível. Ou, pelo menos, era nisso que eu acreditava. O filho de Marcos, Elias, entrou na Ether Neural no 11º ano. Ele tinha 25 anos naquela época. Formado em ciência da computação por Stanford, com admissão favorecida por legado familiar, como descobri depois. Não tinha experiência profissional relevante, nem qualquer histórico consistente em desenvolvimento de inteligência artificial. Mas era filho de Marcos. Arranje um lugar para ele, disse Marcos quando me comunicou a contratação. Algo ligado ao desenvolvimento de produto. Deixei que começasse pelo básico. Coloquei Elias em uma posição júnior na equipe de implementação. Tarefas simples de integração, suporte a clientes. Ele era, no melhor cenário, mediano. O código que escrevia era descuidado. A compreensão que tinha da nossa arquitetura era superficial. Tinha a autoconfiança de quem nunca ouviu um não, combinada com a capacidade técnica de quem nunca precisou se esforçar de verdade. Registrei formalmente os problemas de desempenho, dei feedback direto e tentei orientá-lo para que evoluísse. Nada disso adiantou. Elias não queria evoluir. Ele queria subir rápido. No 6º mês, já estava reclamando com Marcos sobre as limitações do próprio cargo. No 9º mês, começou a aparecer em reuniões executivas para as quais não havia sido chamado. No 11º mês, já se colocava como sucessor natural de uma liderança técnica que ele sequer compreendia. E Marcos levou isso a sério. O anúncio veio sem qualquer aviso. Assunto do e-mail enviado para toda a empresa. Evolução da liderança. Enquanto nos preparamos para a próxima fase de crescimento da Ether Neural, tenho o prazer de anunciar uma reestruturação da nossa liderança técnica. Elias Monroe assumirá o cargo de arquiteto-chefe,
ficando responsável por supervisionar todo o desenvolvimento da plataforma principal. Sarah Chen assumirá uma função estratégica de aconselhamento técnico, apoiando a visão de Elias para o futuro da empresa. Li o texto 3 vezes. Função estratégica de aconselhamento técnico. Depois de 12 anos construindo os sistemas mais críticos da empresa, eu estava sendo retirada da linha de decisão por alguém de 26 anos, que não conseguia explicar nossa arquitetura básica, sem depender de anotações. Entrei na sala de Marcos sem bater. Explique isso. Ele levantou os olhos do laptop. A expressão era controlada, quase calculada, como se já esperasse aquela conversa. Sarah, eu entendo que isso possa parecer inesperado. Inesperado? Você está me substituindo pelo seu filho. Pelo seu filho despreparado e sem qualificação. Eu não estou substituindo você. Estou reposicionando você dentro da empresa. Você esteve à frente da área técnica por 12 anos. Chegou a hora de dar um passo atrás. Permitir que uma nova liderança assuma. Nova liderança? Elias não consegue resolver um vazamento de memória sem supervisão. Na semana passada, ele enviou um código que derrubou nosso ambiente de homologação por 6 horas. Ele está em processo de aprendizado. E você vai ajudar nisso. Eu vou ajudar. Parei por um instante e encarei Marcos com atenção. Então é isso. Você quer que eu treine seu filho, transfira tudo o que sei, faça com que ele pareça competente, enquanto eu fico em segundo plano. O silêncio dele foi resposta suficiente. Quando ele estiver pronto, quando conseguir se sustentar sozinho, você me tira de vez. Uma saída discreta, alguma compensação financeira e uma narrativa bem construída sobre a fundadora, abrindo espaço para novas ideias. Sarah, não é dessa forma. É exatamente dessa forma. Virei-me em direção à porta. Isso ainda não terminou, Marcos. Na verdade, já terminou. O conselho aprovou a reestruturação esta manhã. Está tudo decidido. Parei antes de sair. Você deveria ter revisado com mais atenção o meu contrato original. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Você vai entender. Saí da sala. Naquela noite, recuperei um documento que não abria havia 12 anos. O contrato de sociedade original entre Marcus Monroe e Sarah Chen. Nós mesmos redigimos aquele documento nas primeiras reuniões em cafeterias, antes da entrada de advogados, antes de a empresa ter qualquer valor relevante, quando ninguém se preocupava com detalhes jurídicos. Seção 12. Disposições sobre propriedade intelectual. Todo código proprietário, algoritmos e arquiteturas técnicas desenvolvidos por qualquer um dos sócios permanecem como propriedade intelectual individual do criador, sendo licenciados de forma exclusiva para a Ether Neural durante a vigência da parceria. Caso o papel de qualquer sócio seja significativamente reduzido sem consentimento mútuo, o sócio afetado mantém o direito de revogar essa licença mediante notificação formal, por escrito com 90 dias de antecedência. A seção 12, parágrafo 4, definia redução significativa como, entre outros pontos, diminuição de cargo, retirada de poder de decisão técnica ou subordinação a alguém com menor experiência ou qualificação. Li aquele trecho várias vezes. O framework Ether, a base de toda a arquitetura, era meu. Licenciado para a empresa, não transferido de forma definitiva, e meu papel acabara de ser reduzido de forma clara. Liguei para minha advogada às 23 horas. Vivian Okafor cuidava dos meus assuntos jurídicos desde a rodada Série B da Ether. Extremamente competente, detalhista, exatamente o tipo de profissional que eu precisava naquele momento. Sarah, o que aconteceu? Estão me tirando da liderança. Marcos colocou o filho como arquiteto-chefe. Estão me empurrando para uma função consultiva sem o meu consentimento. Ele disse que o conselho aprovou hoje pela manhã. Mas, Vivian, eu tenho o contrato original. Seção 12. Houve silêncio por alguns segundos. A cláusula de propriedade intelectual. Eu lembro de ter revisado isso. Ela ainda tem validade? Sarah, esse contrato foi assinado antes da constituição formal da Ether, antes da abertura de capital,
antes de todas as reestruturações que vieram depois. Senti um peso imediato. Então não vale mais nada. Eu não disse isso. O acordo original nunca foi formalmente substituído. Durante as rodadas de investimento, e até no processo de abertura de capital, a cláusula foi mencionada diversas vezes, mas nunca formalmente anulada, principalmente porque ninguém imaginava que ela seria usada contra a empresa. O que isso significa na prática? Significa que existe um fundamento jurídico. E é um fundamento forte. O núcleo da tecnologia foi licenciado, não vendido. A empresa opera com base nessa licença há 12 anos. Se essa licença puder ser revogada, então, em tese, você pode revogar. Mas, Sarah, as consequências seriam enormes. Estamos falando de impactar a base tecnológica de uma empresa de capital aberto avaliada em 5 bilhões de dólares. Isso levaria a uma disputa jurídica extensa. Eu não quero entrar em uma guerra judicial. Eu quero ter poder de negociação. Negociação para quê? Pensei em Marcos. Pensei em Elias. Pensei em 12 anos de trabalho sendo entregues a alguém que não construiu nada. Para recuperar o que é meu. Eu tinha 90 dias antes de assumir oficialmente a nova função. 90 dias para me preparar. A primeira coisa que fiz foi documentar tudo. Cada sistema essencial que eu havia desenvolvido, cada algoritmo proprietário, cada componente técnico ligado ao meu trabalho original, a estrutura Aether, os mecanismos de aprendizado adaptativo, a arquitetura de criptografia, os sistemas de otimização de redes neurais, tudo isso compunha os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança. Uma parte significativa de toda a base tecnológica da Aether Neural tinha origem direta no meu trabalho. Sem essas contribuições, a plataforma não deixaria de funcionar de imediato, mas começaria a se degradar com o tempo. As conexões entre os sistemas eram profundas demais. As dependências, críticas demais. Em seguida, identifiquei aliados. Nem todos dentro da Aether Neural estavam alinhados com Marcos. Muitos engenheiros já demonstravam frustração crescente com a falta de preparo de Elias. Alguns executivos também começavam a questionar se o nepotismo fazia sentido em uma empresa de capital aberto. Conduzi conversas discretas, observei posicionamentos e, aos poucos, formei uma rede de pessoas que poderiam me apoiar no momento certo. Depois disso, estruturei um mecanismo formal de governança e rastreabilidade de propriedade intelectual. Não se tratava de nada destrutivo, até porque isso seria ilegal e inviável. Era algo muito mais técnico e justificável dentro de um contexto corporativo. Um sistema de governança e rastreabilidade de propriedade intelectual, integrado à arquitetura desde o início. Na prática, um conjunto de ferramentas capaz de mapear os módulos centrais, algoritmos patenteados e sistemas críticos derivados da minha arquitetura original. Esse sistema não removia nada automaticamente. Ele apenas organizava, identificava e deixava claro o que era, de fato, propriedade intelectual licenciada. Sem essa base, a Aether Neural perderia boa parte da tecnologia que sustentava seus principais produtos. Dia 87. Elias já ocupava a posição de arquiteto-chefe havia 3 meses. Os resultados foram exatamente como eu havia previsto. 2 falhas relevantes em sistemas críticos, uma vulnerabilidade de segurança que quase comprometeu dados de clientes, uma atualização mal executada que precisou ser revertida com urgência e um número crescente de engenheiros pedindo demissão por não aceitarem trabalhar sob uma liderança que não dominava a tecnologia. O conselho começou a demonstrar preocupação. O valor das ações havia recuado 11%. Clientes começaram a fazer questionamentos mais duros. E Marcos procurava responsáveis. Qualquer pessoa, menos o próprio filho. Foi nesse cenário que Elias apareceu na minha porta. Veio novamente com o mesmo pedido. Queria acesso completo às chaves de criptografia. Já vinha insistindo nisso há semanas. A arquitetura de segurança era o único componente ao qual ele ainda não tinha acesso direto, sem minha autorização. Era justamente o sistema que protegia os dados de todos os clientes da plataforma. Sem esse acesso, ele não conseguia sustentar o papel de arquiteto-chefe.
Com esse acesso, poderia alegar controle total. Olhei para ele com calma. Não, Elias. Não estou aqui para entregar nada. O sorriso dele perdeu a firmeza por um instante. Estou aqui para ativar o protocolo de proteção do meu sistema. O processo levou poucos segundos. Não houve remoção nem impacto direto na operação. Apenas organização, rastreamento e validação. Cada componente ligado ao meu trabalho passou a estar claramente identificado dentro da estrutura. O painel exibiu o escopo de forma objetiva. Os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança. A arquitetura original ainda presente nos sistemas mais críticos da empresa. Elias ficou em silêncio, tentando entender o que estava vendo. O que é isso? Este é o meu trabalho, Elias. Cada algoritmo, cada estrutura lógica, cada parte essencial que permite que o sistema funcione da forma como funciona. Você não pode fazer isso. Isso pertence à empresa. Não pertence. É minha propriedade intelectual. A empresa utiliza isso sob licença. E essa licença pode ser revista. Levantei-me da cadeira. Ligue para o seu pai. Marcos chegou pouco tempo depois. Era evidente que havia saído às pressas de uma reunião importante. A expressão dele misturava tensão e irritação. Sara, o que está acontecendo? Apontei para a tela. Estou revisando aquilo que você deveria ter analisado antes de decidir me retirar da liderança. Esse contrato tem 12 anos, mas continua válido. Seção 12. Toda a base tecnológica central continua sendo propriedade intelectual do criador, licenciada para a Ether Neural. E essa licença pode ser reavaliada em caso de redução significativa do meu papel. A expressão dele mudou completamente. Isso não pode ser aplicado dessa forma. Pode, e é exatamente isso que estou fazendo, caso não exista uma renegociação. Renegociar o quê? Entreguei a ele um documento. Minhas condições. Marcos começou a ler com atenção. A tensão era visível à medida que avançava pelas páginas. Você está pedindo o controle da empresa. Estou pedindo o reconhecimento proporcional ao que construí. A base tecnológica central é minha. A arquitetura principal é minha. Sem isso, a empresa perde uma parte essencial da sua capacidade operacional. O conselho não vai aceitar isso. O conselho vai avaliar o risco. Explique a eles o impacto de uma revisão de licença. Explique quanto tempo levaria para reconstruir a arquitetura do zero, considerando que isso exigiria anos e uma equipe que hoje não existe. Marcos desviou o olhar para Elias. E meu filho? Elias retorna para uma função compatível com o nível atual dele. Desenvolvedor júnior, com acompanhamento adequado. Alguém que possa realmente ensiná-lo. Isso é humilhante, ele disse, visivelmente abalado. Não. Isso é realista. Você não está pronto para liderar uma área técnica. Isso não é um ataque pessoal. É uma avaliação objetiva. Se quiser chegar lá algum dia, precisa começar aprendendo de verdade. Voltei minha atenção para Marcos. Isso não é punição. É correção de rumo. Você tentou me retirar daquilo que eu construí. Tentou colocar outra pessoa no lugar sem preparo. Estou apenas restabelecendo o equilíbrio. E se eu não aceitar? Olhei diretamente para ele. Então seguimos pelo caminho formal. A revisão da licença acontece dentro dos termos previstos. Ao longo dos meses seguintes, a empresa teria que lidar com os impactos operacionais e jurídicos dessa revisão. O mercado reagirá de forma extremamente negativa. E você terá que explicar aos investidores por que a base tecnológica entrou em revisão. Marcos me observou em silêncio. Pela primeira vez em 12 anos, não havia condescendência no olhar dele. Havia cálculo. Havia preocupação real. Preciso falar com o conselho. Isso precisa ser tratado com urgência. O conselho autorizou negociações emergenciais em menos de 24 horas. Não por vontade própria, mas porque não havia alternativa. Vivian apresentou a análise jurídica. O acordo original continuava válido. Minhas reivindicações sobre a propriedade intelectual eram consistentes. O impacto potencial de uma revisão da licença era impossível de ignorar. A lógica era direta. Ou atendiam às exigências de Sarah Chen,
ou lidariam com as consequências. A reestruturação foi anunciada 3 semanas depois. Sarah Chen, fundadora e diretora de tecnologia, assume o cargo de presidente executiva, com ampliação do poder de voto e aumento significativo da participação societária. Marcus Monroe passa a atuar como conselheiro não executivo, com participação minoritária. Elias Monroe é direcionado para o Programa de Desenvolvimento de Engenharia, em uma função de nível inicial, com acompanhamento estruturado. A cobertura da imprensa foi ampla. Fundadora retoma o controle da gigante de inteligência artificial. Mudança de poder na Ether Neural. O retorno de Sarah Chen. Analistas do setor receberam a mudança de forma positiva. Investidores reagiram com alívio. Engenheiros comemoraram abertamente. O valor das ações subiu 14% no dia do anúncio. A primeira reunião do conselho sob minha liderança foi, no mínimo, surreal. Sentei na cabeceira de uma mesa a qual nunca havia sido convidada, observando rostos que haviam aprovado minha retirada da liderança 3 meses antes. Quero deixar claro como as coisas vão funcionar a partir de agora, eu disse. Esta empresa foi construída com base em excelência técnica. Isso não muda. As promoções serão definidas por mérito. As decisões serão orientadas por dados e o nepotismo não será aceito, independentemente de qual família esteja envolvida. Olhei para Marcus. Ele estava na outra ponta da mesa, visivelmente abatido, mas presente. Todos aqui serão avaliados pelas próprias entregas. Quem gera valor será reconhecido. Quem não gera será substituído. Fiz uma pausa. Alguma pergunta? Ninguém respondeu. Ótimo. Então vamos começar. Já se passaram 18 meses desde que reassumi a Ether Neural. A empresa está em crescimento consistente. A receita aumentou 37%. Nossa plataforma de inteligência artificial adaptativa se expandiu para áreas como saúde, modelagem climática e sistemas autônomos. Registramos 43 novas patentes, todas construídas sobre a base que desenvolvi na minha garagem há 15 anos. A equipe de engenharia está mais sólida do que nunca. Promovi 3 engenheiros extremamente talentosos para cargos de liderança sênior. Todos haviam sido ignorados durante a gestão de Marcus. Todos estão superando expectativas. Elias ainda faz parte da empresa. Ele concluiu o programa de desenvolvimento e conquistou uma posição legítima como arquiteto júnior. Não é alguém excepcional, mas evoluiu. E, acima de tudo, aprendeu a ser mais humilde. Tomamos um café no mês passado. Foi desconfortável, mas necessário. Quero me desculpar, ele disse, pela forma como agi, esperando assumir algo que não construí. Eu assenti. Desculpas aceitas. Agora faça por merecer. Ele concordou com a cabeça. Estou tentando. Marcus deixou o conselho há 6 meses. Hoje atua como consultor, seja lá o que isso represente para alguém cuja reputação foi construída sobre uma base que não foi criada por ele. Não nos falamos. E provavelmente nunca voltaremos a falar. Há relações que não se recuperam. Certas decisões deixam marcas profundas demais. Guardei um registro daqueles 90 dias de preparação. Uma captura de tela do sistema de verificação, o momento em que os principais módulos da arquitetura, os sistemas de aprendizado adaptativo e a infraestrutura central de segurança foram devidamente identificados. Hoje, essa imagem está emoldurada no meu escritório, não como um troféu, mas como um lembrete. Um lembrete de que o meu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Um lembrete de que aquilo que construo continua sendo meu, independentemente de cargos ou títulos. Um lembrete de que, em certos momentos, é preciso ir até o limite para ser levado a sério. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo de algo. Do confronto, do ultimato, da medida mais extrema que considerei. Eu não fui até o fim com ela. Marcus tentou me tirar da história. Ele olhou para 12 anos de dedicação, para tudo o que foi construído ao longo desse tempo, e decidiu que o filho merecia ocupar aquele espaço. Ele esqueceu de algo essencial. Eu nunca fui apenas uma funcionária. Nunca fui apenas uma sócia. Eu fui quem construiu a base de tudo.
Todos os sistemas nasceram a partir do meu trabalho. Cada avanço foi desenvolvido sobre essa fundação. Cada valor gerado veio da tecnologia que eu projetei. Você pode tentar tirar alguém da empresa, mas não consegue apagar quem construiu a base de tudo. No máximo, esquece o quanto ainda depende disso. Marcos esqueceu. Eu fiz questão de lembrar. Construir algo relevante exige sacrifício. Anos da sua vida, partes de quem você é, a disposição de continuar mesmo quando ninguém acredita em você. Esse tipo de entrega precisa ser protegido. Não só juridicamente, embora isso seja importante, como ficou evidente, mas também internamente. A convicção de que aquilo que você constrói tem valor, independentemente de como os outros enxergam, é o que sustenta tudo. Elias Monroe me viu como um obstáculo. Marcus Monroe me enxergou como alguém facilmente substituível. Os dois estavam enganados. Eu era a base, a estrutura, a razão pela qual tudo aquilo existia. E quando tentaram seguir sem mim, ficou evidente o quanto ainda dependiam disso. Algumas lições só são aprendidas da forma mais difícil, e eu garanti que fossem aprendidas. Bom, construir algo do zero exige mais do que talento. Exige resistência emocional para continuar mesmo quando ninguém valida o seu esforço. A história mostra que reconhecimento não é garantido, mesmo quando o valor é evidente. Muitas vezes, quem está no controle não entende o que realmente sustenta uma estrutura, e é nesse ponto que surgem as maiores injustiças. A lição aqui não está apenas na retomada de poder, mas na consciência de que depender do reconhecimento externo é um risco estratégico. Proteger o que você constrói não é arrogância, é sobrevivência. E em ambientes competitivos, quem não estabelece limites claros pode acabar sendo substituído dentro da própria criação. O mais interessante não é a queda ou a recuperação, mas o que acontece no silêncio entre essas duas fases. Existe um momento em que a pessoa percebe que foi descartada, e é exatamente ali que nasce a decisão que muda tudo. Nem sempre essa decisão é visível, nem sempre é imediata, mas ela redefine o jogo. A história revela que o verdadeiro poder não está na posição que você ocupa, mas no quanto a estrutura ainda depende de você. E isso levanta uma questão desconfortável. Quantas pessoas estão hoje sustentando sistemas que, na primeira oportunidade, as substituiriam sem hesitar? O perigo não está na perda, mas na ilusão de estabilidade dentro de algo que nunca foi realmente seu. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Sarah Chen, teria esperado o momento certo para agir? Ou teria reagido imediatamente quando percebeu que estavam tomando tudo de você? E na tua opinião, Marcos realmente acreditava que estava tomando a melhor decisão? Ou ele simplesmente subestimou quem realmente sustentava a empresa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre valor, reconhecimento e poder, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas histórias vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga tudo isso.